Oi pessoal, tudo bem? Eu fiquei de passar um videozinho para vocês sobre como que funciona uma ferramenta que é o livro de ofertas, tá? Eu vou passar aqui para vocês alguns detalhes e qual é o funcionamento, tá? Eu rodei um replayzinho aqui só para ficar mais claro para vocês, para a gente poder verificar. Vou dar um play aqui e já vou pausar por conta do horário. É 9 horas aqui do replay e eu já vou mostrar para vocês qual que é o funcionamento e qual que é o motivo, né, de usar aí o livro de ofertas. Ó, então, essa ferramenta aqui, quando a gente dá um clique, a gente abre essa janela. Eu tenho que sempre dar uma diminuída por conta da minha resolução, né? Eu tenho que dar uma diminuída dessa forma. Para vir aqui embaixo, ó, tá? Eu estou no meu Profit One, mas também tem essa ferramenta no Profit Pro, tá ok? Então eu venho aqui no Netrix e aí eu consigo movimentar, tá? Eu consigo alterar aqui a janela. Eu vou deixar de uma forma que eu deixo ela mais aqui no canto para não... Vou deixar ela mais aqui no cantinho para não interferir na visualização aqui do gráfico. E vou deixar o gráfico maior. Opa! Deixa eu só fazer isso aqui. Aí. Joia. Então, só para a gente visualizar. Então, o que acontece? Eu estou aqui no replay. Aqui o ativo é o infoot, que é o mesmo do replay, tá? Se vocês estiverem no IM, aí tem que colocar exatamente qual é o ativo ou o dólar, né? Então, veja bem. O mercado, ele não abriu ainda. O valor de fechamento do dia 8, que eu peguei o replay aqui do dia 9, o fechamento do dia 8 ficou no 108.860, então esse é o patamar de fechamento. Mas antes do mercado abrir, agora né, no replay é 9 horas e 0 segundos. E aí nós temos aqui do lado a escala de preço, onde do lado direito nós temos as ordens de venda e do lado esquerdo as ordens de compra. São ordens posicionadas, é a quantidade de ordens posicionadas, tá bom? Veja que aqui na tela, ó, o 109,090 é o que está azulzinho, que é o preço, olha, se coloca o mouse dá para ver, é o preço teórico em leilão. Então, é por isso que o gap se forma. Tem, inclusive, mandamos aí um linkzinho de uma live que eu fiz sobre gap, para vocês entenderem o funcionamento. Então, né, e o porquê que o preço se forma, né, e o porquê que existe esse vão nessa distância de um dia para o outro. Então, o ativo está em leilão e até em alguns segundos, em 3, 4, 5 segundos ou até 1 minuto antes do mercado abrir, as pessoas podem, né, vocês também podem colocar ordens aqui no book, pode ser até pela tela aqui também, e aí as ordens ficam posicionadas. E onde tem o maior número de ordens é onde o mercado vai abrir. Veja que aqui no 109,090, que é o que está piscando aqui, nós temos 1.500 ordens de compra e 2.000 ordens de venda. Se o mercado abrisse exatamente agora, vocês, né, pelo que nós já estamos vendo em aula, vocês já sabem que o mercado tende a segurar esse preço aqui no 0,90. Ele não vai conseguir subir nesse exato momento, porque temos mais ordens de venda do que de compra. Então, 2.000 ordens ele vai realizar 1.500 ordens aqui de venda em cima dessas compras, e ainda vão ter mais 500 ordens que o mercado vai segurar, e aí os compradores ainda vão ter que se posicionar. Eu vou soltar o replay aqui. E aí veja que olha lá, os números mudaram. Então é bem rápido mesmo, agora já pulou para o 0,60. E aí agora nós temos 1.550 ordens no 0,60 e 1.540 ordens no 0,60 também de venda e de compra. Então agora já está mais estabilizado e aqui você já consegue ver que o mercado, por enquanto, ainda está com um gap de alta, tá? Então eu vou soltar. Veja que ele vai pulando ao 45 e aqui ele também vai modificando. E aí tem muita gente que coloca também ordens abaixo ou acima do preço, tá? Olha lá, ele não abriu ainda, mas o preço vem caindo, porque tínhamos mais ordens de venda aqui do que ordens de compra. Agora, as ordens de compra estão maiores, né? Tem aí 100 ordens a mais, e aí nós vamos segundo a segundo acompanhando essa movimentação, tá? Vou soltar aqui de novo, olha lá. 109, 109,010. Agora já são 9 horas e 20 segundos. Nada ainda, lá 109,030, 0,60. Voltou lá para o patamar. Então,
veja que o mercado não abriu, mas é como se estivesse um candle aqui se movimentando tanto para cima quanto para baixo, tá? Veja lá, 110, 120, 170. Por quê que o mercado está subindo? Porque se vocês olharem aqui, tem mais ordens de compra do que ordens de venda, tá? Então, olha lá, 155. E é por isso que às vezes dá 9 horas o mercado não abre, porque as ordens ainda estão sendo negociadas no leilão, tá? Veja bem aqui, 170. É indicado já fazer alguma operação nesse momento? Claro que não, tá certo? Nós temos que aguardar realmente a abertura. Claro que nós temos outras ferramentas, outros indicadores que podem nos dar referência total para entrar numa operação antes do mercado abrir, que aí poderíamos analisar fluxo, mas aí não está dentro do assunto da nossa aula, tá bom? Então por isso que eu não abranjo aqui, por isso que eu não vou colocar aqui na tela. Mas muitos traders utilizam outras ferramentas. Eu utilizo esta, que teoricamente ela é mais simples e ela não vai somente auxiliar para sabermos onde o mercado vai abrir, e sim durante as operações, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então veja, o mercado abriu um pouco acima, naquela região do 100, do 90, e a partir do momento que o mercado abre, o preço de abertura ficou lá no 109, 180, que ele está marcado aqui com essa linha verde, então foi esse patamar que o mercado abriu, e assim que ele abriu, ele já caiu, praticamente, ele caiu exatamente 100 pontos até agora, né, eu pausei, e o que nós vemos agora, nesse exato momento do mercado? Já é hora de vender? Muita gente fala, então ele abriu aqui, tem um gap para fechar, vamos vender. Não necessariamente. Assistam a live de gap para vocês entenderem um pouquinho como é que isso funciona. Nesse exato momento, na posição do 0,85, nós temos ordens de venda posicionadas acima do 85 e ordens de compra posicionadas abaixo. Veja que nós temos um lote grande aqui no 0,75, que está 10 pontos abaixo aqui do mercado que está pausado. Então aqui nós temos o que? Uma barreira. É como se fosse um suporte de preço. Isso não indica que o preço vai bater aqui e vai subir, mas possivelmente, se analisarmos o candle, nós vamos ver isso aqui, ó. Nós vamos ver esta movimentação no candle. Ele vai bater no 75, voltar, bater, voltar, e vai ficar fazendo aquele zigue-zague que a gente já conhece. E principalmente aqui no livro de ofertas, ele vai bater, vai voltar, vai bater, vai voltar, vai ficar fazendo isso aqui. E nós aqui, ainda faltam 4 minutos para abrir o candle, é bem provável que nós vamos ver aqui, até o fechamento, um pavio que vai ficar fazendo essa movimentação de preço para cima e para baixo, tá certo? Vamos soltar aqui. Olha lá, bate, 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 volta, tá vendo exatamente o pavio? Eu não sabia, eu não decorei esse replay para fazer esse vídeo para vocês, e é só uma movimentação de preço mesmo. O amarelinho é exatamente o preço que está, e aí veja que aquelas ordens, aquele volume de ordens aqui, de 200 ordens, já sumiu, já não está mais, porque os vendedores já vieram até a posição do 75, realizou essa venda em cima da compra, e o preço acabou voltando, tá? Então, olha lá, aí ele volta, né? Pode ir para cima, veja que é bem rápido, é difícil a leitura mesmo, tá? Porque exige um pouco de experiência para fazer esse tipo de leitura, porque são muitos números, mas não importa exatamente. Por enquanto, né, no patamar que vocês estão, não importa exatamente aqui o que está passando no preço e o que está acima ou abaixo, aqui, né, exatamente nas posições 10 ou 15 pontos abaixo ou acima, que é o que fica pipocando aqui na tela, que a gente não consegue acompanhar. O mais importante é usarmos essa ferramenta para isso, ó. Vou pausar de novo para ver. Veja que esse mercado está fazendo um zigue-zague aqui, ele vai e volta, vai e volta. Nós temos 3 minutos ainda até a virada do primeiro candle, que nós estamos aqui no gráfico de 5 minutos, e ele está batendo e voltando, batendo e voltando, e nós vemos aqui, ó, no patamar de 200, nós temos 178 ordens. No 170, 165 e 160, temos também lotes aqui, como se fosse lotes de defesa, ou seja, aqui, ó, no 170, que é exatamente aqui, nós temos esse zigue-zague, ele fica batendo, então a gente sabe que possivelmente o preço vai segurar aqui. Outro detalhe de venda, na verdade aqui, o que eu quero dizer é que nós temos várias ordens de compra
sendo posicionadas aqui para segurar o preço. Quanto maior esse lote, maior é a defesa aqui, tá? Em contrapartida, nós vemos aqui em cima vários lotes de venda para segurar o preço, ou seja, a máxima agora está no 270, está exatamente aqui, certo? E aí nós vemos que acima do 270 temos vários lotes, como se tivesse isso aqui, ó, lotes grandes, que bem provável que o preço, se o preço conseguir chegar no 270, ele vai bater e vai ficar fazendo esse zigue-zague agora aqui em cima, exatamente como ele fez aqui, ele vai fazer aqui em cima, tá bom? Então é para isso que essa ferramenta serve. Eu vou soltar o play e eu vou tentar fazer a leitura com vocês em tempo real. Olha lá, ele bateu no 240, eu tô lendo por aqui, tá? Não chegou ainda na máxima, não chegou a realizar as ordens lá de 400 ordens. Veja que o mercado já deu uma caída e acima do preço de abertura, da máxima, né, desculpa, estávamos falando da máxima, nós temos 1.300 ordens aqui no 109.300. De agora a gente tem que 60 pontos acima, então nós sabemos que provavelmente o mercado vai bater ali no 300 e vai cair. Antes disso, ó, já teve lotes aqui no 255. Então, nós já vemos pessoas, e isso, gente, não é uma pessoa só ou uma instituição só, tá? Então, a soma de todas as ordens. Então, aqui pode ser uma pessoa com 1.500 ordens ou podem ser 1.500 pessoas com um contrato cada um, tá bom? Veja, os compradores subiram, realizaram aquelas 1.500 ordens. Os compradores estão tentando melhorar os lotes aqui para segurar o preço para cima, e os vendedores ainda mantêm os lotes grandes aqui no 370, no 380. Vamos ver o que vai acontecer se esse mercado conseguir chegar aqui, ó. Veja que a máxima já foi renovada, estava lá no 280, e agora veja a porrada de ordens de venda para tentar segurar o preço, porque nitidamente depois desse pavio nós vemos que os compradores eles querem jogar o preço lá em cima e eles ficam imputando muitas ordens aqui que a gente chama de renovação de lote para tentar jogar o preço cada vez mais para cima, e é o que eles estão conseguindo, apesar do número forte, número alto de ordens de venda aqui para tentar segurar o preço. Ah, mas Carol, eu não estou vendo 500 ordens, 1.000 ordens aqui de compra, mas essas ordens são colocadas a mercado. Lembra que nós temos esse botão do compra mercado? Então, exatamente na pontuação, existem muitas ordens sendo colocadas para realizar aquela porrada de ordens aqui, por isso que elas não são totalmente visíveis aqui, tá bom? Então, como que eu gosto de usar essa ferramenta, além dessa leitura simples que eu fiz? É claro que não dá para confiar somente nela, tá? Então, se tem 1.500 ordens aqui no 500, é só eu colocar uma venda porque o preço vai bater e vai voltar? Não, tá? A gente tem que fazer toda uma leitura. Então, veja bem, o que a gente pode analisar? Do dia anterior, nós temos uma resistência aqui e nós temos uma resistência aqui. Veja que o mercado ele está quase chegando nessa resistência que o mercado deixou. Então, possivelmente, né, se tem uma resistência, tem o quê? Uma barreira. Se tem barreira, tem ordens sendo posicionadas aqui na região do 400. Ó, se a gente subir um pouquinho, veja que no 460 já tem 1.500 ordens, 1.400 e várias outras aqui para segurar o preço. Porque a ideia dos vendedores é que esse preço chegue até aqui, bata e volte, né? E como uma forma de defesa, porque já teve uma defesa aqui anteriormente. Mas os compradores eles querem bater o preço aqui, mesmo que defenda, faça um rompimento. É esse movimento que nós estávamos vendo nas aulas de suporte e resistência. Então a briga vai acontecer e já está acontecendo, uma vez que a gente vê esse pavio aqui sendo repuxado. Qual que é a hora de usar realmente essa ferramenta do livro de ofertas? Quando esse mercado conseguir romper essa região. Então, vou desenhar os candles aqui. Quando ele fizer isso aqui, já é um alerta de que o rompimento foi válido e esse candle confirma o rompimento, lembram, né? Então, nesse momento é hora de executar uma compra logo acima da máxima do candle de confirmação. Esse é o operacional que a gente vê em aula. Nesse momento, se nós vemos aqui muitas ordens de venda acima do preço ou uma distância muito pequena entre o meu ponto de entrada e até a minha próxima resistência, e junto com isso muitas ordens aqui no livro de ofertas, a gente já entende que não é um bom ponto de entrada, tá certo? É claro que né, o mercado vai dar uma seguradinha aqui e vai dar uma sambadinha, tá? Outro detalhe, vamos colocar aqui agora então uma linha de resistência aqui também, que como o mercado abriu lá acima,
então ele já abriu rompendo essa linha de resistência. Qual é o movimento que a gente espera quando ele chegar aqui, então? A gente espera que o mercado toque, ele vai tocar a linha do suporte, vai defender o suporte e vai subir. Né? Então, uma vez que foi a primeira vez que ele rompeu essa resistência, é esse movimento que a gente espera. Então, na região do 800, a gente dá uma olhadinha, ainda não está visível aqui, na região do 800 é bem provável que tenha muitas ordens de compra para fazer exatamente esse movimento que a gente quer. Então, é como se a gente conseguisse ler os movimentos através do número de ordens, do número de ofertas, porque cada patamar de preço desse significa o tick aqui da pontuação. Então 253 é a quantidade de ordens posicionadas aqui, por exemplo, no 109,055, tá? Não lembro se eu tinha deixado claro essa informação aqui para vocês. Então, gente, quando eu falo não é legal fazer nenhuma compra, nenhuma venda dentro dessas linhas, é porque não tem nada decidido ainda. Eu vou aumentar a velocidade só para a gente tentar para o mercado sair desse patamar de preço. Vou colocar mais rápido aqui, depois eu diminuo. E se ele estiver chegando próximo ali do 800, a gente dá uma diminuída também para ver essa defesa, tá? Então, o livro de ofertas ele vai ser usado tanto para validar a entrada e principalmente para validar a saída, tá? Deixa ele dar alguma confirmação aqui que a gente já faz um exemplo aqui, tá? Vou esperar um pouquinho, ó, veja, já teve uma defesa aqui, né? Lembrando que eu estou na velocidade 10, logo da abertura o mercado está um pouquinho parado. Esses dias o mercado não tem andado muito. E outra, nós estamos numa região de milhar, né? Região de bola, 109 mil, 108 mil, 110 mil. Naturalmente aí um suporte ou uma resistência é naturalmente uma briga aí do mercado. Veja lá, batendo ali no 800, deixa eu diminuir a velocidade aqui. Então nós estamos vendo aqui o que? Uma briga aqui no 800, que é exatamente, olha lá, 1.000 ordens, 900, 1.000 ordens aqui no 850, que é exatamente a nossa linha de fechamento, que é a linha d'água, que seria o fechamento do gap. Então os vendedores estão tentando jogar o preço para baixo e os compradores estão defendendo, e nós vemos essa defesa através dessas ordens posicionadas, tá? Vou aumentar um pouco a velocidade porque eu quero que ele realmente rompa para a gente poder fazer uma entrada aí de venda, né? Uma possível entrada de venda, tá? Vamos lá. Deixar a velocidade máxima aqui. Eu vou pausar o vídeo e volto assim que ele tiver aqui uma definição. Vamos lá. Ele rompeu a linha de resistência e ele vem caindo. Então, deixa eu só pausar aqui um pouquinho. Temos 50 segundos antes do candle fechar. Só vou posicionar exatamente aqui a ordem. Eu colocaria aqui no 860, então é um pouquinho mais acima, tá? Que era o valor de fechamento, e veja que aí esse candle, então, já é o candle de confirmação de rompimento, então nós podemos fazer o quê? Uma venda quando esse candle fechar. Vou diminuir a velocidade para dar tempo aqui, e aí o que a gente vê aqui? A gente vê um rompimento válido, 18 segundos para fechar, então eu já venho aqui e vou posicionar, deixa eu pausar para dar tempo, 13, veja que é um movimento bem forte, então o que aconteceu aqui? Nesse momento, os vendedores conseguiram quebrar todas as barreiras que os compradores colocaram aqui, tá? Então, eu vou posicionar, deixa eu tirar aqui. Eu vou posicionar uma ordem de venda aqui, abaixo da mínima, que é o nosso operacional de venda. E já vou me adiantar e já colocar também... Não, vou deixar aqui, vamos ver se ele pega. Então, veja, no 470, onde eu entrei, onde nós temos uma ordem posicionada, temos já a ordem de defesa aqui, ó, temos 700 ordens aqui. Vai ser uma boa entrada? Vai, se ele vier rompendo. Agora, se tiver muita defesa aqui, a venda já não é tão... ela já não é tão bem-vinda assim, tá bom? Vou pausar aqui de novo e já volto. Bom, vamos lá. Ativou a venda, ele já andou alguns pontos, e aí eu dou uma olhadinha aqui para ver se tem muitos lotes de defesa. Se não tiver lotes de defesa, deixa eu tirar esse aqui, eu já posiciono o meu alvo. Então eu vou colocar aqui em pontos. Eu vou colocar o meu alvo aqui, ó, na mínima do dia, tá? 250 pontos de gain. Como que eu levo essa operação a 250 pontos ou saio antes? Eu dou uma olhadinha aqui. Veja que no 380, um pouco antes da minha saída, tem 900 ordens. Então, se ele ultrapassar essa barreira que está aqui na mínima do dia, a gente consegue visualizar um bom caminho ali até o gain, tá certo?
Então, por enquanto, eu seguro minha operação e espero chegar aqui para ver o que acontece. Se ele bater aqui e voltar, ó lá, chegou 380, está testando 380. Os compradores ainda se mantêm forte nos lotes aqui de defesa. Se ele ultrapassar, é um bom ponto pra gente. Se não, é hora de eu já sair com algum lucro, tá? Ou pelo menos puxar o meu stop pro zero, tá? Lembrando que eu não coloquei, mas eu vou colocar aqui o meu stopzinho aqui, um pouco acima do candle. Seria lá em cima, mas eu já estou protegendo a operação, tá? Olha lá, ele bateu, voltou um pouquinho, deu uma defendida e eu fico de olho de novo aqui nas ordens. Veja que ele está voltando. Temos que ter ordens de venda suficiente para empurrar o preço para baixo para essa continuidade desse rompimento continuar, tá? Para ter uma continuidade do rompimento. E de olho aqui nas ordens de compra, porque veja, agora já o lote já de defesa já está no 415, tá? Então é uma briga mesmo de número de ordens de compra e venda para jogar o preço para cima ou para baixo. A nossa saída está no 625, é o nosso stop. Veja que tem 1.200 ordens no 595, que é o limite ali que os vendedores vão aceitar perder. Depois disso, é bem provável que o mercado faça uma boa retração, uma vez que o mercado só caiu, tá bom? Vou aumentar um pouquinho a velocidade para a gente ver esse mercado rolando aí. Olha lá, desceu um pouco mais. Opa, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Olha lá. Então, ele acabou até indo, mas o fechamento dele ficou ali na casa do 400. E a gente dá uma olhadinha de novo. Ordem de defesa no 425. Então, agora, 800 ordens aqui tem que passar. É uma barreira. Eu ainda me mantenho nessa posição. Olha lá, bateu no 425. Olha a defesa, vocês sentiram? Viram como ele foi forte? Quando a gente só tem o candle como referência, a gente vê o mercado indo, mas a gente não sabe o porquê. Então, olha aqui, é um grande, né, nós vimos aí, é muito rápido, então eu sugiro que vocês voltem o vídeo e assistam de novo. Ele bateu no 425, onde tinha 800 ordens, e aí os compradores começaram a entender que era uma boa, era um bom ponto ali de defesa, e muita gente colocou ordens de compra. Então daqui do 425 até o 525 já foram 100 pontos, então os scalpers de plantão aí já fizeram muitos pontos somente nessa defesa. Lembrando que parece rápido, mas eu estou na velocidade 1, isso não é um replay de alta velocidade, é somente o book de ofertas pipocando ordens ali. Não é tão fácil de analisar, por isso que exige um pouco de treino, mas assim como tudo, depois de bons estudos, vocês começam a pegar a ideia aí, tá? Ó, nós temos 1.500 ordens aqui no 595, mas o mercado já está defendendo antes, tá lá no 500, olha lá. Vamos ver abaixo se tem mais alguma coisa. Veja que é bem rápido, né? Ó, vamos ver o que vai acontecer quando ele chegar aqui. Se ele bater no 595 e for pra cima, infelizmente ele vai acabar estopando a gente, tá? E eu não tô aqui para mostrar alguém, eu tô aqui para mostrar realmente as defesas, tá? E veja que aqui, ó, já começam o número maior de ordem tentando empurrar o preço para baixo, porque eles não querem chegar aqui, tá? Então, aí a gente consegue saber se a gente segura ou não a operação. Vamos ver. Olha lá, realizou, né? Consumiu essas ordens. Houve uma renovação de lotes aqui, agora é para o preço ser empurrado um pouquinho para baixo. É ruim, dá dor no olho, dá dor de cabeça, porque é muito rápido, mas é treino, tá? Principalmente no replay, vocês podem diminuir a velocidade para menos. Olha, se eu clicar aqui, ó, ele diminui para menos 0,8, 0,5, aí fica bem devagarzinho, vocês conseguem acompanhar bem tranquilinho, tá? Olha lá, tivemos uma boa defesa na casa dos 500, agora os vendedores vão tentar vir com tudo aqui para chegar na casa ali dos 400, que era a barreira que a gente tinha que passar. Lembra que ele bateu e defendeu, agora os vendedores vêm de novo aqui. Isso aqui parece muito aquela historinha da aula de suporte e resistência, onde existe os vendedores tentando passar e os compradores tentando passar também. Então fica nesse zigue-zague aí, tá bom? E é exatamente essa movimentação, tá? Olha lá, vai ficar ainda essa briga entre o 400 e o 500, né? E quem tiver maior número de ordens, quem segurar mais as ordens e renovar os lotes, vai ganhar essa briga. Nesse caso, dependendo aí do tempo de operação, muita gente já sai com o gain porque viu que essa briga tá longa e aí tem que ver qual é a maior probabilidade, ó. 1.100 ordens agora no 350, que é um próximo lote de defesa, os vendedores vão tentar vir buscar aqui, ó.
Vou até deixar o mouse aqui para vocês verem, ó. Vamos ver o que vai acontecer. Às vezes ele nem chega, ele vai chegar próximo e já vai defender, ó. Já tem 500 ordens aqui, 30 pontos acima. E é bem provável que ele vai bater aqui e vai defender. Ou, se os vendedores tiverem força, vai ultrapassar aqui o 119, desculpa, o 350 e vem buscar a nossa entrada que está lá no 200. A nossa venda ainda está um pouco longe, desculpa, a nossa compra. Ó lá, defendeu. E aí, gente, eu sugiro que vocês coloquem o gráfico na tela e fiquem estudando isso, tá? Coloquem linhas de suporte e resistência e vejam essas brigas. Essas brigas que nós estamos vendo, geralmente acontecem em regiões de suporte e resistência e regiões de entrada, que era o caso aqui da entrada do rompimento, tá bom? E, principalmente, ó, tem um suporte aqui também, então é por isso que ele também tá brigando. Passando desse suporte, ele vem buscar o próximo, que é a nossa saída aqui, tá? Olha lá, mais brigas. Agora nós já temos lotes, os compradores já começaram a defender um pouco antes, isso não é bom pra gente. Então antes estava lá embaixo, agora já está aqui no 400, ó, vamos ver o que vai acontecer na hora que ele bater, na hora que ele consumir essa ordem dos 400. Olha lá, bateu no 405 e não bateu no 400. Não sei se vocês conseguiram ver essa movimentação. Olha lá. Bateu no 400, realizou e consumiu, olha lá, legal, então isso indica força vendedora, os vendedores estão ganhando território, ó, agora já está no 350, a próxima ordem agora é aqui no 300, que tinha 1000 ordens aqui, né, olha lá, e é nessa hora que a gente tem que ter jogo rápido de puxar o stop para o zero, para falar, bom, beleza, eles já conquistaram, mas se tiver defesa forte eu não quero me prejudicar, tá? Eu só não vou deixar aqui porque eu não quero que essa operação encerre até que a briga seja domada toda aí, tá? Veja, o 300 foi bem defendido e agora a briga que estava entre o 400 e o 500, a briga agora está entre o 300 e o 500, ou seja, os vendedores ganharam esse patamar de 100 pontos, tá bom? E veja que a briga está aqui, ó, no patamar do 300, que é a mínima do dia. 900 ordens no 300, 1000 ordens agora no 300. E vamos ver se os vendedores vão ter capacidade e ordem suficiente para realizar e ultrapassar essa barreira que os compradores estão colocando. Quando que a barreira é furada? Quando tem mais ordens de venda. Quando a barreira é defendida? Quando os compradores colocam muitas ordens, renovam seus lotes para tentar jogar o preço para cima, que é o que está acontecendo agora. Ó. Eles estão tentando sair da casa do 300 até o 400, mas não, a briga está feia. Olha lá, vamos ver o que vai acontecer. Bateu no 300, realizou, consumiu todas as ordens do 300, agora no 270. Olha lá, olha como que os vendedores vêm agressivos. E a gente só vê o mercado escorregando, né? E na verdade é a briga entre os compradores e vendedores. A nossa saída está no 220, é onde tem 1.500 ordens. E aí, se de repente ele vier muito perto aqui e não consumir minha ordem, que eu sei que tem muitas ordens ali a serem consumidas, eu aceito puxar a minha saída 10, 15 pontinhos antes, somente para ter a garantia que essa ordem vai ser realizada, tá? Olha lá, tá vendo? Ele tá batendo e não tá chegando no 220. Eu vou esperar mais um pouquinho. Se ele sair daqui e for lá pro 300, eu assumo puxar o meu ganho um pouco mais acima. Olha lá, beleza. Deu certo, realizou a ordem, 250 pontos no rompimento, que é uma estratégia que vocês estão vendo no curso. Certo? A partir daqui, inicia de novo uma nova avaliação de movimentação de preço e defesa de preço, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí, desculpa o vídeo longo, mas exige aí um pouquinho mais de explicação, tá bom? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.